Isso aí. Boa noite. Boa noite. Como é que tá essa força? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, porque esse momento é esperado, afinal de contas, momento de pensamento positivo, de pensar nisso, né, professor Braz? É isso aí. E a gente vai continuar com o tema, foi bacana. A gente estava falando ontem da inteligência espiritual. E até algumas pessoas comentaram, né? Mas é interessante falar de fé e inteligência, porque a fé não é o abandono da inteligência, não, de forma alguma. Aliás, tá? A gente vai observar que uma das características de Jesus Cristo é que ele era alguém que ele debatia as coisas. Ele não simplesmente virava as costas, né? Quando chegaram com a mulher para ser apedrejada, ele não virou de costas e falou, opa, porque na verdade aquilo era uma discussão acerca da lei, porque a lei judaica falava assim, olha, se uma mulher for pega, tal, ela pode ser apedrejada. E Jesus não questionou a lei, o que ele questionou foi a misericórdia por trás do processo. Porque aqueles que a queriam apedrejar, eles não eram santos, impolutos, perfeitos. Tanto é que ele usa uma sacada fantástica, olha, eu não vou questionar a lei, mas quem não tiver pecado pode começar. E aí fala, ó, começa daqueles mais velhos para os mais novos, o pessoal foi deixando as pedras e foram embora. Quer dizer, é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando justamente que a fé, ela não precisa abrir mão da inteligência, e uma boa inteligência, ela vai abraçar a fé. É disso que se trata. E quando a fé, ela consegue abraçar a inteligência, você vai começar a dar respostas para anseios que são universais. Veja, nós não estamos falando de uma questão de Brasil, ou de Europa, ou dos Estados Unidos, não. A dimensão espiritual humana, ela aconteceu em todos os lugares. Aonde começou uma semente de civilização humana, a crença surgiu junto. Nós não temos notícia de nenhuma civilização, pelo menos até então, né, eu sou professor de história, nunca vi, é uma civilização que não tenha uma referência espiritual. É natural do homem, é natural do ser humano, é natural da pessoa, a partir daquilo que é concreto, real, visível, olhar e perceber a divindade. E aí, se tiver uma mãe me ouvindo aqui, se tiver um pai me ouvindo aqui, depois pode deixar o relato aí no WhatsApp da Clube. Qual foi a sensação quando você segurou nos braços pela primeira vez o seu filho ou a sua filha? Não tem nada mais biológico do que uma gravidez, um período de gestação e o nascimento. Porém, quantas vezes eu já ouvi da boca de, vou falar aqui a expressão, né? Meninos que se tornaram homens quando colocaram um filho, uma filha nos braços. Das pessoas dizerem assim, ó, eu nunca mais vou encostar numa bebida porque eu era cachaceiro, porque eu quero dar o exemplo para essa menina, eu vou trabalhar muito para que ela tenha o melhor. Pessoas que mudaram de comportamento quando tiveram essa experiência, porque ali não viram somente uma criança, eles viram que eles foram co-criadores com Deus. Porque a graça, né, desse nascimento, quer dizer, você tem uma ação biológica, mas para além da questão biológica, você tem uma força divina, que de onde dois se uniram, surge um terceiro, e esse terceiro não é nenhum nem um outro, ele é um outro, mas com característica desses dois. E ali, quando o olhar é o olhar da fé, você vê naquela criança Deus, você vê esperança, você vê alegria, você vê entusiasmo. Uma pessoa pode mudar de vida quando ela percebe tudo aquilo que aconteceu diante dela. E essa experiência espiritual, ela vai respondendo o quê? Aquilo que todo mundo tem dúvida, pelo menos quem não tem a fé ainda, né? Quem somos, para onde vamos? A gente está no fim de alguma coisa ou a gente está no começo de algo?
E quando você abraça essa dimensão espiritual que você tem, essas respostas, mesmo que não venham de forma completa, você passa a ter na vida um sentido de missão. E quem tem na vida um sentido de missão, essa pessoa suporta de forma muito melhor as adversidades. Porque ela entende que nesse mundo ela não tem que dar conta de tudo. Ela entende que nessa realidade ela não precisa acolher tudo. Ela vai cumprir a missão dela. É ser pai, é ser mãe, é ser empresário, é ser um evangelizador, é ser uma pessoa que mexe com comunicação, é ser uma pessoa que vive fazendo a caridade para os outros. Veja, a missão ela não é única. A missão tem a ver com os dons e com as habilidades que cada um já tem. Imagina eu que admiro tantas pessoas que cantam bonito, se eu falasse assim, não, minha vida tem que ser cantar. Eu não ia prestar, não ia dar certo. Por quê? Porque eu não tenho voz de cantor, não sei tocar nenhum instrumento. Ah, mas você pode aprender um dia. Ok, mas não é o meu dom. Eu não vim aqui nesse mundo, pelo menos até então não descobri, para cantar, para encantar. As pessoas quando descobrem para que elas estão nesse mundo, elas passam a ter uma consciência de que cada minuto conta. Sabe, essa consciência da temporalidade da existência. Nós ficamos vivos por um tempo. E nesse tempo é onde nós realizamos os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. Todos são perfeitos? Não. E é por isso que junto com a fé, junto com a espiritualidade, vem o discernimento. E o que é esse discernimento? É escolher a melhor parte. Esse discernimento significa dizer que eu quero acolher na minha vida aquilo que realmente vai ser bom para mim. Sabe, é um aprendizado. A espiritualidade aliada à inteligência nos dá um aprendizado muito grande. A ciência não tem resposta para tudo. Tem uma frase que diz assim, ó, quando a fé se inicia, a ciência se cala. Ah, Braz, está menosprezando a ciência. Não, absolutamente. O que nós estamos dizendo é que há um momento em que a resposta virá da tua alma, do teu coração, da tua experiência de fé. Ela não vai vir na bula do remédio, ela não vai conseguir vir por mais livros que você leia e que sejam livros científicos, não explica. Um grande mestre, né, de biologia, ele consegue explicar como a vida se origina. Mas ele não sabe explicar o que é a sensação de segurar um filho no braço pela primeira vez. Ele não consegue explicar, né, o que é para uma mãe que tem a alegria de amamentar um filho pela primeira vez. Então veja, quando eu descubro a espiritualidade como uma ferramenta, e eu vou usar essa palavra porque a ferramenta nesse sentido, ela só tem sentido acoplada ao humano. Repare que quando uma ferramenta é feita, ela é feita para que ela seja utilizada em contato com o humano. O ser humano, à medida que foi evoluindo, ele foi criando ferramentas. E a ferramenta é uma extensão de si mesmo. Então, quando eu estou falando aqui dessa dimensão espiritual, ela é uma ferramenta que nos ajuda a dar esperança, a vencer a desolação, nos dá conforto. Quantas pessoas na nossa cidade, nesse momento, passando por um momento de luto? Se fosse só uma questão científica, a gente não precisava nem ir no velório, porque nós diríamos, olha, as funções biológicas cessaram e esse corpo agora será entregue à terra. Ok, tudo bom, vai embora. Não, sabe, é um pai, é uma mãe, é uma amiga, é um companheiro, é uma colega, é uma pessoa querida, é alguém que andou com a gente, que se divertiu, corremos, brincamos, brigamos, mas a gente tinha um vínculo. Esse vínculo está além da ciência. A ciência não sabe explicar isso. Não é simplesmente reação química no cérebro. Sabe, em meio a esse caos, a fé e a espiritualidade, ela nos sustenta, nos alimenta. Mesmo quando a gente sabe que tem tantas possibilidades das coisas darem errado, nós acreditamos.
Nós cremos. Nós olhamos para tudo isso e falamos assim, não, a gente tem fé, nós vamos seguir em frente. Nós acreditamos que essa vacina vai dar certo, nós acreditamos que vamos usar esse álcool, essa máscara, vamos ficar protegido, quem tem que trabalhar vai trabalhar, quem não precisa ficar quieto. E isso nos anima, isso nos fortalece. Fortaleza que vem da fé. E veja, essa dimensão espiritual nossa, assim como alguém que precisa se exercitar se ele é um atleta, se você não exercita o seu lado espiritual, ele vai ficando aquela brasa sob as cinzas. Vai ficando escondido, vai ficando ali perdido e a sua vida vai ficando sem sentido. E por mais que você tenha sucesso, por mais que você tenha recurso, por mais que você tenha aquilo que você sonhou, você não acha o sentido mais profundo naquilo, porque aquilo não está rico de Deus ali. Você tem, você conquistou, mas parece que não é o suficiente. Nada finito preenche uma alma que é infinita. A sua alma é infinita, seu coração é infinito. Não aceite nada menos do que a alegria de Deus na sua vida. Pensa nisso, obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!